Vamos começar? Essa aula que eu trouxe hoje é a primeira vez que eu trago esse tema, é a primeira vez que a gente fala sobre isso daqui. Então é uma aula que talvez vocês possam me ajudar a construir, tá? Como é a primeira vez, pode ser que tenham coisas que a gente precisa explorar um pouco mais. E por que eu trouxe essa aula? Porque nas últimas aulas, algumas de vocês trouxeram alguns comentários que me chamaram a atenção. E eu percebi que ainda existem muitas crenças que precisam ser quebradas para que a gente possa evoluir. A crença faz parte da nossa vida, em vários sentidos, tá? Quem aqui teve a oportunidade de conviver com vó e com vô, geralmente os mais velhos, eram pessoas cheias de crenças, né? Cheios de costumes. Então, vou trazer um exemplo da minha avó, que não podia beber água depois do banho. Ela tinha uma crença que se eu bebesse a água gelada depois do banho, eu poderia gripar. Era uma crença, tá? O que é crença? É aquilo que a gente acredita tanto naquilo que aquilo passa a ser uma verdade pra gente. Isso é crença. Mas não necessariamente aquilo é um fato, não necessariamente aquilo é uma verdade. Então, o maior desafio hoje é a gente entender: será que eu acredito nisso, mas isso é um fato? Ou será que eu acredito nisso porque é uma crença? Ok? Esse vai ser o nosso desafio aqui hoje. Então, vamos lá. Crenças são ideias que a gente repete várias vezes e a gente passa a tratá-las como uma verdade absoluta. Só que, de fato, crença não é uma verdade, crença não é um fato. E a gente precisa começar a modificar a forma como nós pensamos para que a gente consiga evoluir. Eu trouxe aqui algumas crenças. E quem quiser acrescentar, eu acredito muito nisso, não sei se é uma crença, não sei se é uma verdade, pode mandando aqui para mim, tá? Vamos na primeira? Paciente de convênio não marca consulta particular. Às vezes a gente repete tanto isso que a gente passa a acreditar. E, na verdade, existem pacientes de convênio que estão em busca de rapidez no atendimento. Existem pacientes de convênio que estão em busca de uma qualidade. Existem pacientes de convênio que estão em busca de um médico específico ou de um tratamento específico. Ou aqueles que já tentaram com outros profissionais do convênio e não tiveram soluções. Então, existem inúmeros perfis de pacientes de convênio que sim, que são possíveis de agendar uma consulta particular. Eu sou uma paciente de convênio. Mas se eu estiver buscando um profissional específico, um atendimento melhor, um atendimento mais rápido, eu pago por uma consulta particular. E eu acredito que algumas de vocês que possuem um plano já tiveram uma experiência também de em algum momento precisar pagar por uma consulta particular. Agora o nosso erro é tratar todos como se fossem iguais. Será que essa pessoa, o que ela precisa? Ela só quer um médico do convênio? Para ela só vale se for do convênio? De fato, esse eu não vou conseguir marcar. Agora, aquele outro paciente que está em busca de qualidade, do médico em específico, de um atendimento mais rápido, ou de um atendimento mais humanizado, diferente, papapá, esse eu consigo, se eu conseguir fazer com que ele entenda que aqui ele vai ter tudo isso. Então, não é uma verdade quando a gente fala que paciente de convênio não marca consulta particular, ok? Segunda crença, a consulta do doutor é cara, por isso que ninguém marca, ou por isso que poucas pessoas marcam. Gente, quando a gente fala de preço, isso é algo tão relativo. Vamos pegar um exemplo simples. Garrafinha de água. Garrafinha de água de 500 ml. Se a gente for no supermercado, a gente paga R$1,40, R$1,50 numa garrafinha de água. Se a gente for numa lanchonete, a gente vai pagar R$3, R$3,50, R$4. Se a gente for num restaurante, ela vai custar R$6, R$7. Se a gente for numa festa, ela vai custar às vezes R$10. Se a gente for no aeroporto, ela vai custar um rim. Se for lá no deserto do Saara, ela vai valer milhões. É o mesmo produto, então caro é relativo. Será que a gente está olhando para o preço sozinho ou a gente está olhando para o que entrega, para a percepção, para a confiança que a gente gera desse profissional, para o desejo que a gente gera, para a necessidade que ele tem, para a experiência que a gente entrega? Porque tudo isso é o que define o valor. As pessoas pagam caro, às vezes, no aparelho celular. Não tem gente aqui que divide um iPhone, não sei, em 18 vezes? É porque ela viu necessidade naquilo, ela viu interesse naquilo, então ela se dispõe a pagar. Tem gente que gasta muito dinheiro com estética, com viagens. Tudo é questão de o que é prioridade para a pessoa. Então, se a gente conseguir mostrar que não é o preço, é o valor, e fazer com que as pessoas enxerguem isso, a gente entra na frase que eu tenho e que eu carrego comigo. Não existe nada caro ou barato, existe valor criado. A gente teve uma secretária que tem umas 3 semanas que ela falou assim, não, porque a consulta do doutor é muito cara.
E a consulta desse médico em específico é R$ 900. A gente tem médicos aqui que tem uma consulta de 2.500. A gente tem aqui, ó, a Jane que trabalha com a doutora Ana Lúcia, que acho que é 1.500 a consulta. Então, peraí. Será que existe caro ou barato na nossa régua? A gente está medindo com a nossa régua? Ok? Então, não podemos ter essa crença. Segundo, as pessoas não têm dinheiro para cirurgia. As pessoas não têm dinheiro para esse tratamento. Na verdade, às vezes as pessoas não têm prioridade, não têm clareza, não têm segurança, não têm desejo, não têm urgência. Às vezes as pessoas têm medo, têm insegurança. Porque o exemplo do celular é ótimo. Às vezes a pessoa não faz a cirurgia, mas vai lá e compra um celular e divide em 12 vezes. Né? Então o vendedor de celular conseguiu gerar mais necessidade na pessoa. Na verdade, não é nem o vendedor do celular, é a marca iPhone. Consegue gerar mais desejo na pessoa do que o médico gerou para aquele tratamento, para aquela cirurgia. Ao passo que, vamos para uma verdade absoluta aqui, que aqui a gente está num ambiente seguro e a gente pode falar. Sabe aqueles médicos charlatões? Porque tem. Não é o caso dos nossos aqui, graças a Deus, mas a gente sabe que tem uns charlatões aí no mercado. Eles vendem tratamentos com preços absurdos, gente. Existem tratamentos milagrosos que custam 30, 40, 50 mil reais e as pessoas imploram para comprar, para pagar, com lista de espera. Por quê? Porque conseguiram criar essa necessidade, criar esse desejo na pessoa. E aí as pessoas compram, pagam. Então não é que as pessoas não têm dinheiro, porque quando a gente entende que algo é prioridade na nossa vida, a gente dá um jeito de fazer. É porque as pessoas não colocaram aquilo como prioridade. Ou não entenderam que esse médico é o melhor médico. Ou tem alguma coisa ali que está travando a mente daquela pessoa, que é o que a gente chama de objeção. Alguma objeção foi criada, tá? Próxima crença. Tenho que converter todos os leads. Todo mundo que chega no meu WhatsApp eu tenho que converter. Não tem. A gente não vende para todo mundo. Não é todo mundo que tem o perfil de ser o nosso paciente. Existem vários fatores que definem o perfil de um paciente. Faixa etária, renda, localização dessa pessoa, gênero, em alguns casos. Então, existem vários fatores que vão definir quem é o teu perfil de paciente ideal. Existe uma nomenclatura para isso, a gente chama de ICP, tá? ICP é o perfil de cliente ideal. Pra quem gosta desse assunto, depois dá uma pesquisada. Essa é a tua praia, né, Natália? ICP, né? Se a gente entende quem é o nosso ICP, quem é o nosso cliente ideal, fica até mais fácil da gente fazer a venda. Já pararam para pensar nisso? Porque olha só, pensem comigo. Imagina que eu tô com 56 quilos, tá? Imagina que eu mando uma mensagem para um nutrólogo e a secretária começa a falar que ele é especialista em emagrecimento. Eu sou o ICP? Não. Vai adiantar ela construir valor? Vai adiantar ela usar todos os gatilhos mentais? Não. Eu não sou o perfil de cliente. Eu posso ter a renda que atenda, eu posso ter a idade que atenda, mas tem um critério ali que não me faz ser o perfil de cliente ideal. Então, quando a gente entende quem é o perfil de cliente que o meu doutor, que o médico atende, fica até mais fácil da gente compreender quem a gente tem capacidade de vender, quem a gente consegue converter. E aí isso aumenta até as nossas armadilhas para fazer a venda. Então, vamos acabar com essa crença, que eu tenho que converter todos os leads. Para quem faz tráfego pago, todo mundo tem clareza do que é tráfego pago? Falem para mim, alguém não tem clareza? Levanta a mão só para eu saber quem não sabe o que é tráfego pago. Ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Isso é importante. Tráfego pago. Sabe quando vocês abrem o Instagram e aparece assim, patrocinado? Ou anúncio? Ou quando a gente pesquisa no Google e aparece lá em cima, patrocinado ou anúncio? Aquilo são empresas que pagaram ou para o Instagram ou para o Google para elas aparecerem em primeiro lugar. Isso é tráfego pago. Eu pago para o meu nome aparecer para as pessoas. Então, vamos supor que eu entrei no Google e pesquisei assim, urologista em Brasília. Aí apareceu lá o tráfego pago do Dr. Rafael. Apareceu o anúncio, o site do Dr. Rafael. Quer dizer, o Dr. Rafael está pagando para eu encontrá-lo. Significa que eu vou marcar? Não significa. Significa primeiro que eu só encontrei essa pessoa. E aí essa pessoa que vai chegar lá no WhatsApp da clínica é chamada de lead. Essa expressão vocês já devem ter ouvido falar, né? Lead. Ok? Lead são essas pessoas que chegam. Aí o marketing, que é quem faz o tráfego pago, fala assim com o médico.
Chegaram 100 leads no WhatsApp da clínica, mas eles só converteram 10. Está muito ruim. Essas taxas não nos contam nada. 10%, 20%, 5%, isso não representa nada. O que a gente tem que analisar? O retorno que está tendo de dinheiro de investimento. Então, vamos lá. Imagina que esse médico investiu R$1.000 para o nome dele aparecer em primeiro lugar. Desses R$1.000, chegaram 100 leads, que o marketing falou. Desses 100 leads, vocês marcaram 10 apenas. Só que cada consulta tem um valor de, sei lá, R$500. 10 consultas a R$500 gerou 5.000 de retorno. Qual é a conta? Investi 1.000 e voltou 5.000. Tá bom ou não tá? Opa, então tá valendo a pena. Então a gente está tendo um bom resultado. Vamos prosseguir. Porque esse paciente que veio para consulta ainda pode fechar uma cirurgia, um tratamento, e esse valor de retorno pode ainda aumentar. Esse é o cálculo que a gente tem que fazer. Então, todas as vezes que o marketing cobrar de vocês, perguntem para eles assim, qual é a taxa de retorno? Quem me chamou? Alguém me chamou? Não identifiquei quem me chamou. Qualquer coisa me chama aqui de novo. Qual é a taxa de retorno que a gente está tendo? Quanto foi investido, quanto voltou? Aí sim a gente começa a ter mais clareza se está valendo a pena ou não. Ok? Próxima crença, e essa daqui eu vou cutucar muitas pessoas, hein? Isso não é minha função. Eu já estive nesse lugar que pensava dessa forma, tá? Para quem não sabe, com 15 anos eu me tornei estagiária na Caixa Econômica Federal. E esse talvez seja o meu maior exemplo dessa crença que a gente tem. Só que isso já tem muito tempo. Na época que não existia fiscalização de estágios, não existia um órgão regulamentador. Afinal de contas, eu fiz 38 anos, né? Então, quando eu tinha 15, já tem um bom tempo. Naquela época, o estagiário da Caixa Econômica não ficava no caixa eletrônico como é hoje. O estagiário, ele sentava na mesa do funcionário, que era concursado e atendia todo mundo. Então, eu abria a conta, eu fazia empréstimo, eu liberava o benefício social, eu liberava o FGTS, eu tinha todas as funções. Eu ia para o jurídico, abria conta jurídico. Naquela época, se trabalhava muito com cheque, eu fazia liberação de cheque. E aí, eu poderia pensar, isso não é a minha função, mas talvez tudo aquilo que eu aprendi lá me fez chegar aqui hoje. Então, todas as vezes que a gente pensar, isso não é a minha função, a gente vai trocar o nosso pensamento para o que eu posso aprender com isso. Aonde isso pode me levar? O quanto eu posso evoluir? Porque, de repente, vai ser um esforço danado fazer isso agora. Mas isso vai te abrir um mundo de possibilidades depois. Pode ser que agora vocês se sintam um pouco injustiçadas, mal remuneradas, não reconhecidas por estar fazendo algo além. Mas o quanto isso pode ser produtivo a longo prazo para vocês? Quantas portas isso não pode abrir? Próxima crença. Toda consulta precisa ter retorno. Nossa, o doutor não oferece retorno, por isso que eu não fecho essa consulta, por isso que a pessoa não marca. Gente, isso foi uma crença adquirida há muitos anos atrás. Vamos pensar como era a medicina antigamente? Nem WhatsApp tinha, não tinha telefone, não tinha nada. As pessoas iam marcar no consultório. Quem é dessa época? Ia lá no consultório marcar a consulta. Você perdia um tempo para ir marcar, depois um dia inteiro para poder ir para a consulta. Então, naquela época, não tinha exames dentro da sala de atendimento. Naquela época, não tinha um mundo de coisas que se tem hoje. Então, todos os médicos precisavam fazer o retorno para concluir a consulta, para concluir o diagnóstico. E aí foi se criando esse costume de que precisa de um retorno para consulta. Só que não necessariamente isso é uma obrigatoriedade. Só há obrigatoriedade de retorno quando não se tem conclusão do diagnóstico. Então, o médico fez o atendimento, não chegou a uma conclusão, ele precisa pedir exames para se ter essa conclusão, nesse caso há a obrigatoriedade do retorno. E não necessariamente precisa ser um retorno presencial, pode ser um retorno online, pode ser um retorno por telemedicina, pode ser um retorno às vezes até por áudio, por um vídeo. Oi. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bom? Carolina aqui do Dr. Rogério Amaral e da Dra. Lorena. Diga, Carol. Quanto tempo? Falei hoje de vocês com as meninas, tá? Falei, gente, cadê elas que estão sumidas? Falei hoje com elas de vocês. Que a gente fez, não sei se vocês sabem, foi comunicado que nós mudamos de endereço, né? Que ela ampliou, então agora a gente está no primeiro andar e foi muito tumultuada essa mudança. Então, assim, até conversei com as meninas que agora a gente conseguiu dar uma acalmada e conversar com a toda, a gente viu os horários mais diferentes para poder entrar, né? Ótimo. Participar dos cursos que eu falei que é totalmente enriquecedor. Sobre isso que você está falando agora, é algo que para mim é muito interessante saber, porque a doutora Lorena, atualmente, a gente provavelmente vai aumentar o tempo de consulta dela e, consequentemente, o valor também. E algo que a gente faz aqui na clínica, que é interessante, que é o quê? Quando a gente tem um paciente de primeira consulta, a priori agora a gente está fazendo uma pré-consulta, nós mesmos ali, quando a gente atende a paciente, para a gente já encaminhar o pedido de exame, para que quando ela vir na consulta,
consulta, já estavam os exames prontos e já saiu no tratamento. E agora a gente está na discussão de como fazer, que era onde eu queria entrar no ponto, orientações para que a gente realmente saia, né, do retorno, porque não tem lógica o retorno para nós, porque, como você mesmo falou, só que a gente usa o WhatsApp. Então a paciente liga, marca a consulta, a gente faz a pré-consulta, envia os exames, ela vem já com os exames prontos, a doutora avalia e já passa o tratamento. Perfeito. Aí depois de 30 dias ela volta de novo. Então assim, a gente não vê lógica nessa volta. Não tem lógica. Como você mesmo falou. A não ser como você falou pontualmente. Caso não tenha, exato. O que acontece? Ela faz o tratamento, ela vem com uma X queixa. Aí no retorno já tem várias outras queixas. Só que aí nesse retorno, aí no meio dos 30 dias da consulta, para 30 dias pra frente, aí aparece uma candidíase, aparece outra coisa. Sim. E já não faz mais parte daquela primeira consulta que foi realizada. Perfeito. Então acaba dando uma, como se diz? Uma segunda consulta, né? É uma segunda consulta. É. Entenderam, gente? Esse exemplo é o que acontece na maioria dos consultórios. Então, vamos lá. No caso da Carol, que pode servir para as demais. Quando o médico já solicita exames antes do primeiro atendimento, precisa respeitar algumas regras do Conselho Federal de Medicina, tá? Porque, teoricamente, não pode solicitar exames sem qualquer tipo de prévia de atendimento daquele paciente. Então, uma forma que os médicos têm encontrado de respeitar essa regra é criar uma espécie de forms, tá? Que pode ser usado no próprio Google mesmo, Google Forms, onde se tem uma análise prévia daquele paciente, entende um pouco o cenário dele e a partir daquelas informações são feitas solicitações de exame. E aí a comunicação com o paciente é, olha, a gente já vai enviar a solicitação, você já vem para essa primeira consulta com os teus exames realizados. Aí a pessoa vai falar, mas tem retorno? Olha, o retorno pode ser definido pelo médico em consulta, caso ele não conclua o teu diagnóstico, ok? E é importante, inclusive, que conste nessa mensagem falando que para casos diferentes daqueles que foram tratados inicialmente, é sempre considerado uma nova consulta. Isso acontece muito em ginecologia e pediatria. Pediatria também, gente. A criança hoje está com meleca, amanhã está com diarreia. Então, a mãe vai achando que é um looping eterno de consultas, tá? Por isso que essas definições precisam acontecer. Agora, é outra queixa. Já houve conclusão do diagnóstico. Pode ser considerado uma nova consulta, porque necessita de uma nova avaliação. Sim, nesse ponto que a gente está conversando, você consegue dar uma luz para nós com essas mensagens? Consigo. Só manda um oi para as meninas do suporte, porque e até para vocês entenderem, todas as vezes que vocês solicitam algo, eu tenho uma listinha de demandas que aí eu coloco na minha listinha e vou entregando. Então, só para entrar, Carol, no meu fluxo aqui de solicitações, pede para as meninas, explica exatamente o que vocês precisam, que eu construo e devolvo para vocês. Combinado? Muito obrigada. Para quem mais precisar, pode solicitar, tá? Próxima crença. Paciente quer ser atendido rápido. Se não tiver consulta para agora, para ele não serve. Isso pode acontecer em algumas especialidades. Por exemplo, quem trabalha com ortopedia e dor, de fato, se a pessoa está com dor, ela quer resolver a dor instantaneamente. Mas, às vezes, essa pressa, essa urgência está mais na cabeça da pessoa e na cabeça de vocês do que, de fato, nessa situação. Se a gente conseguir construir, de fato, uma necessidade, falar que aquele problema ele pode esperar um pouco, de fato, a gente consegue fazer com que essa paciente aguarde. E a gente tem inúmeros exemplos disso. Restaurante com fila, quando a gente quer muito, a gente não espera a nossa vez. Né? Vai lançar um celular novo, a gente não espera para comprar. Né? Vai ter um show do fulano de tal, a gente não espera a data acontecer. Ou a gente vai para outra cidade que vai ter esse show antes. Então, tudo que a gente compreende que vale a pena esperar, a gente espera. Então, será que não é a forma como a gente comunica com a pessoa? Ok? Esse é o ponto. Próxima crença. Paciente não lê mensagem grande. Isso é uma crença em alguns casos, tá? Por quê? Vamos lá. Imagina que vocês compraram um livro ou começaram a ler um livro. Se o livro está interessante, vocês continuam? E o livro às vezes é dessa grossura, né? Então, peraí. O livro tem que ser interessante para a gente continuar a ler. Vamos trazer isso para o nosso case, para o nosso dia a dia? Se a mensagem for interessante, despertar interesse, essa pessoa vai ler. Quando que a pessoa não lê? Quando de fato está mal organizado, quando de fato tem muita encheção de linguiça, quando de fato não agrega em nada. De fato ninguém lê, eu também não leio, vocês não leem. Mas se for algo que vocês compreendem que vale a pena ler, que vai gerar valor, que está me acrescentando, que está respondendo algo, que está trazendo as informações que eu preciso, a gente lê. O que eu falo, gente? Tem momentos que a gente precisa ser objetivo. Eu vou fazer uma pergunta, eu posso ser objetiva na minha pergunta. Eu não preciso trazer um texto enorme para fazer uma pergunta. Eu posso ser objetiva e manter cordialidade. Mas eu preciso fazer uma explicação, aí não tem como, não necessariamente, ser muito objetivo, porque de repente eu não vou conseguir construir o valor necessário. Então a ideia é entender qual é o momento que eu posso usar mensagens maiores e preciso e qual é o momento que eu preciso ser mais direto.
Porque não há uma regra de sempre ser direto ou sempre ser com mensagens maiores, ok? Da mesma forma que a gente não pode colocar como regra que o paciente não lê mensagens grandes. Próximo, se eu insistir, vou parecer inconveniente. Depende da forma como a gente insiste, tá? Se eu ficar insistindo, vamos marcar, a gente vai ser inconveniente. Mas se eu mudar a minha abordagem, mudar a forma como eu estou me comunicando, não necessariamente eu vou ser inconveniente. Então, se a pessoa diz que vai pensar, eu posso falar, fulano, que dúvida que você ainda tem? Eu estou insistindo sem ser inconveniente. Então, depende da forma como a gente comunica, ok? E última crença. Se o paciente sumiu é porque ele perdeu o interesse. Não, gente. Às vezes a pessoa está muito ocupada, às vezes a pessoa esqueceu, às vezes a pessoa está com medo, às vezes a pessoa está dependendo de alguém decidir junto com ela. Então, não necessariamente, uma vez que ela sumiu, ela perdeu o interesse. Quem aqui já esqueceu de responder mensagem no WhatsApp? É por falta de interesse? Não, às vezes é pela rotina corrida, às vezes é porque é muita coisa acontecendo junto, às vezes é muita mensagem. Então, a gente não pode afirmar que se o paciente sumiu é porque ele perdeu o interesse. Ok? Agora, o que eu quero saber de vocês? Dessas crenças que eu trouxe. Levanta a mão pra mim quem se identificou com alguma, pelo menos uma delas. Eu nem vou levantar, eu vou falar, retorno. Retorno não é obrigatório. Retorno foi algo que foi construído no passado, porque existia essa necessidade no passado, conforme a medicina era praticada, conforme o nível da tecnologia que existia, mas não necessariamente é obrigatório. Pareça, se eu for falar algo que gera um pequenino conflito aqui na clínica, é retorno. Porque assim, o paciente, ele acha que ele tem direito. Sim. Então, assim, você identifica uma pluralidade do médico. Por isso que a comunicação muda o jogo. A forma como a gente explica, fala, é o que vai mudar o jogo. Tá? E essa questão, né, que assim, a gente faz dentro do... Como tem a questão realmente do CRE, a gente, como eu falei, a gente faz até consulta. Porque aí entra dentro dos termos do CRE. Sim. Mas o que eu converso atualmente com a doutora é que realmente, isso é para agora mesmo, por isso que eu perguntei como mandar mensagem para sua equipe. Porque a gente precisa tirar, porque assim, o horário dela não está dando mais para fazer a consulta da forma que ela quer. E a gente não está vendo mais lógica nenhuma de retorno diante da forma como a gente conduz. Com certeza, com certeza, com certeza. E aí junta essa questão e a questão que a gente estava falando de virar uma consulta eterna. Porque vira eterno. Sim. Aí daqui a pouco é um problema e outro problema, então assim, não tem. Aí eu quero, né, porque como a doutora vai até amanhã, e hoje tem a sua aula, aí eu quero ver se você vai conversar com ela. Vamos corrigir isso. Bom, achei importante trazer para vocês essa aula, porque eu sentia que alguns de vocês tinham um pouco dessas crenças. E se a gente tem crença, a gente trava. A crença nos impede de progredir. Então vamos destravar. Se alguém não quis trazer aqui, mas ficou pensando, será que tal situação é uma crença ou é uma verdade? Pode mandar para mim, que eu ajudo vocês a destravarem isso. Tá? Não precisa... Pode falar? Desculpa te interromper, é porque eu entro e eu começo a lembrar. Porque, gente, eu amo falar, não é que eu não tenho tempo, mas eu vejo muita dúvida. Ai, que bom. Quando você falou sobre as mensagens de confirmação, eu vou encaminhar para vocês depois como que é a nossa. Tá. Eu acho a nossa bem pequena, assim, eu acho ela bem objetiva, mas eu não vou mentir para você, vou ser bem sincera. Nós aqui da clínica, o paciente, a gente tratar uma área nobre, que é uma área de estacionamento, você achar vaga para você colocar seu carro, é raridade. Muita raridade. Então, devido a isso, a gente também tem mais um diferencial para os nossos pacientes, que a gente tem estacionamento gratuito dentro do prédio para os nossos pacientes. Eles chegam, a gente está indo, fica tudo ok. Mas eu te juro que tem paciente que atrasa porque fala que não comprou vaga. Ah, vamos corrigir isso. Vamos corrigir. Tem jeito, tá? Da gente corrigir isso. Aí eu falo assim, não, mas tem a mensagem que você tem estacionamento gratuito para os pacientes do Dr. Rogério. Ah, eu não li. Isso aqui eu já peguei várias vezes, eles ficam falando a seguinte questão. Eu falo bem sincero. Eles só olham uma data e o horário e pronto. Mas, gente, eu faço isso também. Eu faço isso também. O pior é que eu falei pra eles, assim, aqui eu tenho, que é como eu sou, característica minha aqui, eu tenho muita conexão com os pacientes, tenho muita conexão, todos eles, todos. Mais difícil é mais tranquilo. O doutor fica chocado, porque ele não entende como que eu consigo me conectar com os pacientes mais difíceis. Mas eu falo que é trabalhar a escuta. Por isso que parece, eu converso muito, mas eu escuto muito também. E eles mesmos falaram, Carol, eu não leio. Eu vejo o dia que eu médico, a data e o horário. E é verdade, você pede pra mim, eu também. A gente faz isso. Manda pra mim que eu ajusto pra você, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Tragam pra mim crenças que vocês tenham pra eu ajudar vocês a destravar. Tá? Vai ser um prazer ajudar vocês nesse processo. E semana que vem teremos uma aula bem legal, viu? Pra ajudar vocês a se tornarem excelentes vendedores. Ó, fiquem com Deus. Até a próxima.